Boa noite, irmãos e irmãs. Que a paz de Jesus esteja no coração de vocês. Amém? Hoje eu quero falar sobre o tema a fome invisível que conquistas não satisfaz. A fome invisível que conquistas não satisfaz. Essa frase, irmãos, ela refere-se a essa persistência da fome, mesmo numa sociedade como a nossa, que tem alcançado avanços tecnológicos, avanços econômicos, tem retrocessos, mas tem avanços sociais, mas mesmo assim a fome persiste. Apesar desses avanços, irmãos, milhões de pessoas que vivem em nosso planeta vivem o que os profissionais chamam de insegurança alimentar. E é um problema que muitos ignoram, que não prestam atenção e que muitas vezes a sociedade não foca o seu olhar para isso. Essa fome invisível, ela é destacada numa sociedade onde a desigualdade social ela é altamente incentivada ou acontece, onde nós temos, por exemplo, a má distribuição dos recursos. Nós produzimos uma quantidade imensa de alimento, o mundo produz muito alimento, mas esse alimento não chega, alimentos não chegam às pessoas que precisam. Percebe que a fonte não é, a questão dessa fome não é só a falta de alimentos, mas é acesso a esses alimentos. É importante notarmos que, então, como é usado o termo insegurança alimentar, ela vai muito mais além da falta de comida. Existe uma classificação nessa insegurança alimentar. Primeiro tem a segurança, que é o inverso, ou seja, todas as pessoas em todos os momentos, tem acesso físico ao alimento, acesso social, acesso econômico, pode adquirir um alimento seguro, um alimento nutritivo em quantidade e qualidade adequada. Isso é, então, a segurança alimentar. A insegurança é exatamente ao contrário. E há 3 níveis de insegurança alimentar. Existe o que é chamado de insegurança alimentar leve, onde as famílias têm a capacidade de adquirir os alimentos, mas precisa comprometer a qualidade desse alimento. Para manter a quantidade, adquire o alimento de baixa qualidade, que não são tão nutritivos assim. Existe a insegurança alimentar moderada. A segurança alimentar moderada, a qualidade, a variedade de alimentos são limitados. A pessoa não consegue ter uma variedade de alimentos, tem que escolher alguns. A quantidade também é controlada. E fica sempre naquela incerteza se vai ter condições de comprar o alimento amanhã. Levanta o dia de hoje, será que eu vou conseguir manter a minha família alimentada? Essa é uma insegurança alimentar chamada moderada. E existe a insegurança alimentar grave, onde realmente a fome é o nível mais severo, onde pessoas, famílias não têm o alimento para comer no seu dia a dia. Ou seja, uma ruptura completa no acesso ao alimento. Eles não têm condições financeiras, não têm acesso social, não têm condições de se manter, inclusive ameaça a própria existência. Estava fazendo uma pesquisa sobre isso, e temos um gráfico aqui. Eu não enxergo. Eu descobri que fiz um teste cedo e não consigo ler tudo.
a minha visão ainda não está completa. Mas olha a situação, cerca de 828 milhões de pessoas no mundo foram afetadas no ano de 2021 com a fome. 2,3 bilhões, irmãos, estamos falando bilhões. Num planeta de 8 bilhões, 2,3 bilhões de pessoas no mundo vivem em insegurança alimentar moderada e grave. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. E se nós formos a pesquisa, inclusive essa pesquisa, se for olhar, 31,9% das pessoas que sofrem essa insegurança segurança alimentar são mulheres. E 27,6% são homens. Ou seja, as mulheres sofrem mais insegurança alimentar. E essa pesquisa também aponta a condição do Brasil. Cerca de 125 milhões de brasileiros vivem em insegurança alimentar. 3,3 milhões realmente vivem em situação de fome no Brasil. Aí, irmãos, a situação fica complicada, porque são pessoas que não têm condições de comprar, de ter acesso ao seu alimento. Isso nós vemos muito aqui, o pessoal do nosso projeto de cestas básicas, o projeto Manar, a crise que entram porque as pessoas querem e não temos condições de dar cesta básica para todo mundo. Esse dia tive que atender, uma senhora veio, queria conversar com o pastor da igreja, porque a equipe tem que selecionar. Existem aqueles casos mais graves e existem os moderados, e às vezes ela tem que fazer uma escolha entre o mais grave e o moderado. E o moderado tem que, de 3 em 3 meses, tem que mudar, sai para entrar o mais grave. E a pessoa falou assim: pastor, eu tenho que comprar remédio, eu estou sem alimento. Falei: irmão, nós não temos condições de atender todo mundo. Isso aqui, na nossa realidade aqui. Veja, irmãos, a gente chama dessa fome invisível porque muitos não dão atenção para isso. São situações, alimentos necessários para a sobrevivência. Ou seja, precisa de comida. Mas, irmãos, essa fome invisível também a gente pode olhar para abrigo. Quantos sem-tetos que nós temos aí? Essa fome invisível está no nosso sustento, está no nosso emprego, está na nossa comida, está no teto para morarmos. Insegurança alimentar. Veja que não está errado em buscar isso, não. Jesus disse, olha, na oração, dá-nos o pão nosso de cada dia. Ele estava preocupado com isso. E ele disse, não meu, mas é nosso. A comida não é só para mim, a comida é para todos nós. Mas, irmãos, essa fome invisível nos remete ainda para uma outra fome invisível, a fome de Deus. A falta de alimento espiritual, a falta de nutrientes material para o nosso espírito. A Bíblia nos fala dessa fome, e às vezes usa a ideia de sede também. Lá no Salmo 63, versículo 1, nós temos aqui, vamos ler juntos. Ó Deus, Tu és, eu te busco, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. A minha alma tem sede de Deus. Veja que o salmista já detectava isso. E é muito interessante, o profeta Amós, escrevendo isso, ele colocou nessa linguagem. Amós, no capítulo 8, versículo 11, nós temos essa fala do profeta Amós. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei a fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água,
mas fome e sede de ouvir o quê? As palavras do Senhor. É nesta fome que eu quero focar nesta noite. A fome espiritual, a fome da palavra de Deus. E é interessante, essa fome espiritual é algo ineto ao ser humano. A divindade, Deus implantou essa necessidade em nós. Uma necessidade que nós precisamos nos relacionar com Deus, nos alimentar com Deus, manter uma relação com Deus, e você precisa estar em condições disso. E essa fome, irmãos, já dizendo, ela só é saciada através de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode satisfazer essa fome espiritual. Por isso ele veio a esse mundo. Blaise Pascal, ele tem um dito que é dado a ele, eu pesquisei, foi dito que foi Dostoiévski, mas pesquisei mais ainda e não foi realmente Blaise Pascal quem primeiro deu essa ideia. Ele não usou essas palavras, mas ela reflete o que ele quis dizer. Existe um vazio no coração do homem que tem o tamanho exato de Deus. Dentro de você existe um vazio que nada vai encaixar ali a não ser Deus. Ele que pode encaixar. É aquele jogo de criança de encaixe. Você tenta triângulo, quadrado, círculo e vai colocando até que encontre a forma correta para aquele lugar ali. Esse lugar, essa forma é Deus que está na sua vida. Satanás, numa das tentações para que Jesus caísse, para que Jesus falhasse em sua missão, ele tentou Jesus numa área da fome. Jesus fez um jejum de 40 dias. 40 dias jejuando. E é lógico que no final desse tempo ele estava com o quê? Com fome. Estava com fome. Então você faz um jejum, é lógico que você fica com fome. O jejum é exatamente, a fome é exatamente para você dizer: Deus, eu estou com fome porque eu estou pedindo tua ajuda. Então o jejum é para nos lembrar, nos remeter de orar a Deus e focar em Deus. E Jesus estava jejuando. E é lógico, então, ele estava com fome. E Satanás apareceu a ele. E Satanás o tentou. Satanás tentou Jesus para que ele usasse o seu poder divino para saciar a sua fome enquanto homem. E se Jesus usasse esse poder divino para saciar a sua parte humana, ele não teria vivido aqui neste mundo como ser humano, e a morte dele não poderia ser substitutiva, porque ele não morreu como ser humano, e ele precisava resistir a isso. E é interessante, o evangelista Mateus, descreve isso no capítulo 4, a tentação de Jesus. Eu fiz o recorte só dessa tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 3 e 4 diz assim: o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, não, nem só de pão o quê? Viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus aqui está remetendo a um momento, a um texto lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 3. Moisés já está chegando ao final do seu ministério, o povo já está prestes a entrar na terra prometida. Então Moisés recapitula toda a história, tudo que Deus fez. O povo estava pronto para entrar na terra prometida, e Moisés diz: vocês precisam lembrar do que Deus já fez na vida de vocês, olhe para trás. E nesse momento, ele relata quando Deus alimentou-os no deserto, mandando maná. E ali Moisés vai usar essa expressão: olha, Deus deu o maná para vocês, mas lembre, nem só de pão viverá o homem. E Jesus agora, diante da tentação, usa a própria palavra de Deus para
rebater a Satanás, para vencer a Satanás. Veja que Jesus reconhece a necessidade das coisas materiais, nem só percebe, ele não está negando as suas necessidades básicas, as necessidades materiais, mas ele está dizendo que elas não são suficientes para uma vida plena. Elas não são suficientes para satisfazer a sua alma. Aqui é interessante, nós precisamos fazer um destaque de uma verdade fundamental. A vida humana não é sustentada só por necessidades físicas. O homem precisa do alimento espiritual, e esse alimento é a palavra que procede da boca de Deus, ou seja, da Bíblia. O homem precisa se alimentar de Deus. E aqui eu faço um alerta para mim mesmo, como pregador, um alerta para vocês. A necessidade espiritual vem da palavra de Deus, não da palavra do pregador. Que muitas vezes pregadores pregam não a palavra de Deus. Então, se pregou o que não é a palavra de Deus, não vai alimentar espiritualmente as pessoas. Então, nós pregadores temos que ficar muito atentos para que nós não venhamos a substituir a palavra de Deus por nossas palavras. Domingo passado eu preguei sobre isso, e Paulo vai dizer da cegueira espiritual, ele vai dizer, nós não pregamos palavra de sabedoria humana, mas a palavra de Deus. Eu não estou pregando o que eu creio, mas é o que Deus fala. O alimento espiritual é a palavra de Deus. O que a gente aprende com essa fala de Jesus? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Primeira coisa, a limitação do pão material. Não só de pão viverá o homem. Veja que o pão é necessário. E nós vemos as necessidades básicas do homem, vemos o mundo aí, pessoas morrendo de fome, pessoas às vezes com fraqueza, às vezes não consegue nem trabalhar porque está com fome, não consegue estudar porque está com fome. Ou seja, é necessário sim esse alimento material. Mas veja, ele é limitado, ele não consegue suprir todas as necessidades do ser humano como um todo. E a alimentação é o seguinte, eu como hoje, amanhã eu preciso comer novamente, não é isso? Você almoça hoje e tem que comer amanhã. Muitos talvez almoçaram hoje, não sabem o que vai ter, você vai ter comida para amanhã. Veja, a alimentação, ela é limitada, ela não dá energia para sempre. Jesus, quando estava conversando com a mulher samaritana, lá no poço da região de Samaria, ele usou a figura da sede. E é interessante, lá em João 4, 13 e 14, diz o seguinte, palavra de Jesus: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Veja, Jesus está dizendo aqui da água que vai saciar você até a eternidade. Está dizendo do alimento que vai suprir suas necessidades espirituais até a eternidade. Veja, irmãos, que essa ideia de pão material, nós até podemos ampliar a figura dizendo, olha, o dinheiro que entra na sua conta, ela vai embora também, não é? Não fica para sempre lá. Os bens materiais que você está adquirindo um dia pode acabar. Estava pesquisando para essa mensagem, o tempo não permite trazer tudo, mas nesse aspecto aqui eu fui fazer uma pesquisa de bens materiais que acabaram. E eu pesquisei lá, mansões abandonadas. Você entra no Google, vai ver mansões que foram construídas gastando milhões e hoje estão totalmente o quê? Abandonadas,
ninguém nem quer comprar, porque é tão caro que é e não vale a pena investir. Pessoas que investiram milhões, gastaram milhões para construir um patrimônio, uma bela mansão, festas, acabou. E elas estão abandonadas. Você pesquisa lá e você vai encontrar exatamente isso. Veja, é passageiro. Os bens materiais, o pão material agora representado, ampliando a figura de linguagem aqui, para outras coisas, bens materiais, dinheiro, outras coisas, acaba, a influência vai acabar um dia. Esse pão, irmãos, não nos diz que nós estamos aqui para sempre. Esse pão não vai alimentar a nossa vida para sempre. E esse pão material, tanto o pão físico como outras coisas representadas nesse pão, não vai resolver suas crises existenciais. Esse alimento físico, as necessidades materiais, não vão satisfazer as suas necessidades espirituais, não vai lidar com sua dor. Você pode ser rico ou pobre, quando você tiver dor, você vai ter dor. Não vai ser o dinheiro que vai resolver isso. As suas perdas, o medo, as incertezas. Você pode ter uma conta altíssima no banco. E eu ouvi alguém, uma pessoa que disse que tinha muito dinheiro, e disse: pastor, quanto mais dinheiro eu tenho, mais preocupado eu fico. Porque eu fico com medo de perder. Quando eu tinha pouco, eu ficava preocupado em ganhar. Agora que eu tenho medo quando a minha conta está diminuindo. Essa é a minha insegurança. De noite eu fico preocupado. Veja, irmãos, esse alimento para o físico, o alimento para satisfazer seus desejos, não vão resolver seus problemas quando o coração está partido, quando há falta de paz, quando as tempestades da vida chegarem. Não oferece esperança diante da morte. Só o alimento para a alma. Alguns estão correndo atrás do alimento material, do pão material, e esquecem de tudo mais. Esquecem do alimento para a alma. Acumulam riqueza, acumulam sucesso, status, mas em determinado momento sente um vazio dentro de si. É como se tivesse um corpo bem alimentado, um corpo bonito, e uma alma desnutrida, uma alma sedenta, um coração sem paz. O sábio rei Salomão, no livro de Eclesiastes, eu recomendo vocês lerem o livro de Eclesiastes, é atribuído a Salomão, considerado um dos maiores reis do povo judeu, dos maiores sábios. Ele escreveu sobre quase todas as ciências. Ele tinha uma sabedoria, porque Deus lhe deu essa sabedoria. E ele, num determinado momento, fiz um recorte, mas tem muitas outras, mas eu fiz esse recorte que diz assim, Eclesiastes 1, 16, 18. Fiquei pensando, palavra de Salomão, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Em outro momento ele diz, adquiri muita riqueza, muito poder. E ele continua aqui, por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é uma expressão recorrente nesse livro, mas isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. E ele vai dizer, olha, adquirir conhecimento, sabedoria, adquirir poder, mas vi que isso não leva a nada. É como correr atrás do vento. É uma frase repetitiva aqui nesse livro de Provérbios. Ou seja, não adianta, eu não consigo alcançar. E quando ele fala correr atrás do vento, ele está dizendo, olha, tudo isso é inútil e frustrante. Eu conquistei tudo isto. São coisas efêmeras.
não satisfazem a minha alma, não permanecem para sempre. Ele diz: correr atrás do vento é um vazio transitório. O vento não tem substância. E ele diz: essas coisas não têm substância, riqueza, ele vai dizer sobre isso: riquezas, prazeres, fama, sabedoria meramente intelectual. E ele inclusive vai dizer: trabalho árduo, sem propósito. Ele diz: olha, são passageiras. E diz: não deixam um legado eterno. Você não vai levar isso para a eternidade. Ele diz: olha, trabalhei, conquistei tantas coisas, conhecimento, sabedoria, riqueza, poder, fama. Isso é correr atrás do vento. Ele diz: isso é ilusório, é decepcionante. As expectativas de felicidade não vão ser realizadas. É desilusão. Focar nesse pão nosso, que agora é o pão material, as coisas materiais, ele diz: isso não vai me levar para a eternidade, não vai satisfazer a minha alma. É como correr atrás do vento. E a pergunta que eu faço para você: que alimento você está juntando? Que alimento você está recebendo? Você está alimentando a sua alma, ou você está alimentando os bens com bens materiais, com conta bancária? E sua alma, como é que está? O alimento é essencial. É o alimento que procede da palavra de Deus. Toda palavra que procede da boca de Deus, esse é o pão que nós temos que buscar. Se o pão material é limitado, você não vai levar para a eternidade. Esse pão que é caracterizado pela palavra de Deus, aquilo que vem de Deus, é ilimitado e é essencial para a sua vida. Ele diz que isso vai satisfazer a sua alma. E veja, essa palavra de Deus, que procede de Deus, não são apenas palavras, não são apenas frases. É Deus se revelando, Deus se mostrando para você, Deus mostrando para você os princípios que Ele tem para você viver aqui. É Deus mostrando para você qual é a vontade dEle nessa vida, ou seja, o que é melhor para você. É o próprio Deus dizendo: olha, você pode viver uma vida melhor. Eu falo para você e você se alimenta disto. Eu não sei quantos aqui que conseguem parar lendo a Bíblia, sentir a palavra de Deus. Mas não é só ler, ouvir a palavra de Deus. Jesus Cristo, nas últimas palavras dele, orientando então a igreja ali reunida, a igreja que ele criou, ali ele disse o seguinte, Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Essa é a missão da igreja, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ontem fizemos isso, tivemos uma linda festa de batismo ontem lá no Centro Batista, na piscina lá, onde pudemos receber. Quero parabenizar a comissão de indicações que mobilizou também os servos, que antigamente chamava de voluntário. Tiramos uma foto, depois vai ficar impressa na entrada da igreja. Tivemos uma festa muito bonita. Fizemos batismo, muita gente trabalhou, o pessoal da administração, do sistema de som, a celebração, parabenizo vocês. Foi uma festa linda. Nós estamos cumprindo o que Jesus disse: façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas olha o que Jesus disse: ensinando-os o quê? A obedecer a tudo que ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Veja, ele está dizendo: vocês precisam ouvir a minha palavra, precisam obedecer, praticar. Não adianta você estar lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, se você não praticar.
Jesus disse, não, você vai ensinar, mas vai ensinar a praticar. Essa palavra que alimenta. Quando você lê a Bíblia e vê ali que a palavra de Deus crê nisso, você sabe que Deus falando ao seu coração, Deus falando para você. O Deus criador, sustentador, quando você abre a Bíblia ou você ouve a Bíblia, eu estou agora com o problema da visão, eu estou ouvindo a Bíblia, que eu não consigo ler direito, não é? Então eu estou agora usando o áudio, estou ouvindo literalmente. Deus falando ao coração. Irmãos, essa palavra de Deus, ela dá direção para a nossa vida, ela nos dá sabedoria. O Salmo 119, olha o que ele diz, vamos juntos. A tua palavra é lâmpada. Veja, a tua palavra é luz, é lâmpada que ilumina os meus passos, para que eu não tropece em nada, para que eu não caia no precipício, para que eu possa me desviar dos obstáculos. É a luz que está iluminando, de repente ilumina, cuidado, ali tem um obstáculo, sai fora. É luz que ilumina os meus passos e clareia os meus caminhos. E se você não buscar essa luz, você pode tropeçar neste mundo. Se você não buscar esse alimento, você pode desmaiar de fraqueza espiritual. Mas essa palavra de Deus, ela nutre a nossa fé e a nossa esperança. Eu gosto muito de Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Quando você lê a palavra de Cristo, lê a Bíblia, a sua fé aumenta. Muitos dizem, pastor, eu não tenho fé. Leia a Bíblia, mas comece a ler. À medida que você vai lendo, à medida que você vai ouvindo a palavra de Deus, você vai ver que a fé vai entrando na sua vida. E é isso que a Bíblia está dizendo, que a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, ou seja, a palavra de Cristo. A Bíblia, o centro da Bíblia é Jesus Cristo. Então, se você quer fortalecer a sua fé, leia a Bíblia, alimente-se espiritualmente. Mas tem mais. A Bíblia, ela transforma o nosso caráter, o nosso jeito de ser. Paulo escrevendo aos Romanos, você já conhece esse texto, eu creio que já ouviu, Romanos capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte, olha o que ele está dizendo, não se amoldem ao padrão deste mundo, ou seja, não deixe o mundo moldar a sua vida, ou seja, não deixe que o mundo dê forma para você. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que quando você se alimenta da palavra de Deus, você está se moldando, molde com o original. Porque Deus criou você, fez você com um propósito, e Satanás tenta distorcer. O mundo jaz no maligno. Se você seguir o mundo, você vai ter um caráter, uma personalidade fora do padrão do que Deus planejou para você. Agora, quando você lê a palavra de Deus, você ouve e você vai praticando, você vai sendo moldado pelo próprio Deus. Ou seja, a sua vida vai sendo transformada. E as pessoas vão olhar que você vai se tornar uma pessoa melhor. Quando você lê a Bíblia, você se alimenta espiritualmente, você começa a se conectar com Deus. Como eu disse, você lê a Bíblia dizendo Deus falando para você. Oração, você fala com Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, é Deus falando com você. Ou seja, você ouvindo Deus, você vai se alimentando espiritualmente, a sua vida espiritual fortalece. Você sabe que Ele fala com você e você obedece.
isso fortalece a sua alma. A pergunta que eu faço: como que você está alimentando a sua alma? Como você está espiritualmente? Eu acredito que aqui não tem ninguém com falta de alimento. Talvez não estejam se alimentando direito, porque não querem. Às vezes porque custa caro, alimentar direito custa caro. Mas eu pergunto, espiritualmente, como você está? A sua vida espiritual está raquítica? Você está com fraqueza espiritual? Se você quer ter uma dieta espiritual, iniciar uma dieta espiritual saudável, você precisa começar com Jesus Cristo. Jesus foi quem disse isso, lá em João capítulo 6, versículo 35. Então Jesus declarou: eu que? Vamos juntos? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Se você acreditar em Jesus Cristo, se você aceitar que Jesus é Deus, que veio a este mundo para morrer, dar a sua vida, a vida dele em seu lugar por causa dos seus pecados, ou seja, você reconhece que é pecador, e você falar para Jesus Cristo: eu aceito o sacrifício do Senhor, e diz: os seus pecados serão perdoados. E diz que você receberá a vida em abundância. Ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Você vai ter uma qualidade de vida espiritual, mas também uma quantidade, porque você vai ter a vida eterna. Então, se espiritualmente você se sente fraco, você precisa iniciar essa dieta espiritual, começando com Jesus Cristo, para que você não receba um alimento que não vá saciar a sua fome espiritual. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça agora, analisar a sua vida e ver como que você está. Você está fraco espiritualmente? Você está com fome espiritual, com sede espiritual? Você precisa então entregar sua vida a Jesus Cristo, dizer: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor me alimente espiritualmente. E Ele diz: eu sou o pão da vida. Ou seja, aceite que Jesus é Deus. Aceite o sacrifício que Ele fez na cruz por você. Você não precisa fazer mais nenhum sacrifício. Ele já fez por você. Você precisa aceitar o sacrifício dele. Mas você precisa dizer: Senhor, eu entrego minha vida em tuas mãos. Eu vou praticar a tua palavra. Me ajude, eu sou fraco, eu sou falho. Eu estou espiritualmente fraco, mas eu estou iniciando essa caminhada com o Senhor. Me estenda as mãos para mim. Ele vai estender as mãos para você. Eu quero convidar a você iniciar essa dieta espiritual, entregando sua vida a Jesus. Faça uma oração de entrega. Ore a Deus. Faça essa oração. Eu vou fazer uma oração em sua mente. Repita essa oração. Senhor Jesus, eu aceito o sacrifício que o Senhor fez na cruz por meus pecados. Peço perdão por estes pecados. Eu agora estou entregando minha vida ao Senhor. Eu aceito o Senhor como o meu Deus. Só o Senhor vai ser o meu Deus. Eu aceito o sacrifício do Senhor. O Senhor é o meu Salvador. E eu aceito o Senhor como o Senhor, aquele que vai mandar em minha vida, e eu vou obedecer. Eu faço essa oração.